coragem para andar onde ninguém andou. Eu gosto que a igreja ministre junto comigo. Nós estamos em menos pessoas hoje, mas por favor, não me deixem na mão. Amém, Sandra Helena? Aleluia! Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus. Vocês podem entregar o melhor de vocês para o Senhor essa noite? Amém, gente? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor comigo em Mateus 14, do versículo 22 ao 33. O Senhor vai entregar 3 chaves essa noite para que a gente possa andar aonde ninguém andou. E diz assim, se você já abriu a sua Bíblia comigo, aqui, vocês vão ler aqui, amém. A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediam as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos os barcos, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Desde ontem eu estou estudando essa palavra e eu disse: Senhor, todas as vezes que eu vou pregar, eu digo: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com o teu povo? E o Senhor me disse muito claramente assim: eu quero que o meu povo tenha experiências comigo. E eu disse: uau, que coisa maravilhosa. E o Senhor disse assim: eu quero que eles me adorem com muita verdade. Eu quero que eles estejam aos meus pés. Eu quero que eles orem, eu quero que eles buscam, eu quero que eles escutem a minha voz. Eu tenho direção para eles. Eu tenho uma palavra viva e eficaz para que eles possam caminhar sobre ela. Sabe? Existem pessoas que não se permitem ter experiências com o Senhor. E Ele foi muito claro comigo: filha, existem pessoas que não estão se permitindo ter experiências comigo. E muitas vezes por medo. Medo de um desconhecido, medo do que vai viver. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não há melhor lugar para mim e para você estar do que correndo risco sobre uma palavra do Senhor. Não há lugar melhor do que estar correndo risco nos braços do nosso Pai. Esse é o melhor lugar que eu e você possamos estar. E essa noite é uma noite de romper nessa casa. Que toda palavra contrária seja cessada nesse lugar. Toda falta de ousadia, toda preguiça. Amém, gente? Toda preguiça seja cessada nesse lugar. Em nome de Jesus. Seja aniquilado nesse lugar. Toda falta de coragem. Toda falta de coragem seja cessada na vida de cada um aqui. Porque nós precisamos ter coragem para romper na vida, sim ou não. Precisamos ter coragem para vencer na vida, sim ou não. Precisamos ter coragem para viver os planos do Senhor, sim ou não. Coragem é uma coisa que nós temos que ter. E essa noite nós vamos romper nisso. Porque o Senhor diz assim: eu quero que o meu povo fixe os olhos em
mim. Eu vejo pessoas que entram ano, sai ano e nada muda. Por quê? Porque tem medo de viver o desconhecido. Porque tem medo de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça comigo conforme o Senhor deseja e não conforme eu quero. Então entra ano e sai ano e as pessoas estão vivendo as mesmas coisas. Sabe o que parece? Sabe quando antigamente, quando a gente colocava uma fita e ela tocava, aí vira aqui, ó, toca de novo, volta e fica nesse ciclo repetitivo. Por quê? Porque não tem coragem de falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver exatamente o que o Senhor tem para mim. E fica aqui, ó, vivendo esse ciclo, e ciclos que não se encerram, ciclos que se repetem. E fala: Senhor, nada muda, não muda, porque você ainda não teve coragem de viver coisas que o Senhor tem para você. Quando você se posiciona em oração, você rasga o céu, você rompe na sua vida, na sua história. Quando você se posiciona na palavra, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Quando você se posiciona em jejum, em oração, quem aqui já fez um jejum em oração e viu coisas romper na vida? Essa palavra é uma palavra que ela vai chamar a nossa atenção. Eu amo trazer uma palavra de fé, eu amo, porque a igreja aqui, ó, vai junto comigo. Mas hoje é uma palavra que veio para chamar a nossa atenção, porque o ano está acabando e um novo ano está começando e as coisas não podem se repetir. O Senhor quer nos dar experiências, coisas novas. Eu vejo as pessoas até indo para um novo, mas em algum momento quer voltar a viver as velhas práticas, a velha vida, as velhas coisas. E o Senhor está falando: acorda, eu estou te chamando para um novo. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não gosta de sair do comodismo, se você não gosta de viver coisas novas, eu vou te dizer, essa igreja aqui, você vai ser como é que eu posso te dizer, quando empurra a pessoa para fora da zona de conforto? Existe uma palavra, me ajudem, por favor. Impulsiona, Zenildo. Essa igreja te impulsiona a viver um novo do Senhor para a sua vida. Nós não temos dificuldades com mudanças, nós não temos dificuldade de caminhar sobre uma palavra. E se tem uma coisa que eu aprendo com o meu pastor dessa casa, o meu marido, é caminhar sobre uma palavra. Porque quem caminha do lado dele sabe que ele caminha por fé e não por aquilo que ele está vendo. Gente, no dia que ele tem menos fé, menos fé, ele fala assim para mim: nossa, parece que hoje eu falo: Jesus, eu conto ou você conta que ele está cheio de fé. Ele caminha sobre uma palavra. Ele fala: eu sei quem é meu pai, eu sei quem liberou essa palavra. E quem caminha do lado dele precisa caminhar na mesma medida, senão não entende. E ele me estica todos os dias: amor, esse é você. Você me estica todos os dias. Me ensina mais de Jesus. Me ensina a caminhar por fé. E essa palavra, ela veio de encontro comigo e com você, para que nós possamos romper, para que nós possamos viver coisas novas. Sabe? E caminhando sobre essa palavra, eu não tenho como não falar que Jesus deu sim às multidões o que elas queriam. Sim ou não? Mas o que ele fez? Se despediu. Porque elas não queriam nada mais do que aquilo que ele poderia oferecer. Mas para os discípulos, aqueles que caminhavam sobre a palavra dele, ele deu destino. Ele disse assim, ó: vá para o outro lado da margem do mar. Vá até aquele lugar. E sobre uma obediência, sobre uma palavra, aquele povo foi. Sim ou não? Sim. No meio do caminho, eles encontraram ondas que açoitaram aquele barco de todas as formas. E eu imagino que não deveria ser ondas pequenas. Deveriam estar em meio a uma dificuldade tremenda. E aqui eu quero deixar outra coisa para vocês. Quando o Senhor liberar uma palavra para você caminhar, e as dificuldades chegarem, não desanimem. Porque o Senhor não disse a eles o que eles iriam viver no meio dessa palavra. Mas Ele disse: caminhe. Mas Ele disse: vá. E a multidão se despediu dele, mas os discípulos entregaram a Ele o que
ele esperava. Os discípulos não estavam esperando ele dar algo como a multidão esperava, mas entregaram a ele o melhor que eles podiam dar: a obediência, a adoração. E eu pedi assim: Sarinha, quem é discípulo canta, adora o Senhor com uma canção. E essa canção diz assim, vamos lá? Vamos lá? Se você sabe, se você é discípulo, cante essa canção. Se você é discípulo, adore essa canção. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Os discípulos adoram, dão a ele o que ele espera. A multidão pede a ele: me dá. Mas os discípulos entregam obediência, adoração. Diz assim, ó: para te adorar, ó Rei dos Reis, é que eu vivo. Para te adorar é o que eu vivo. E eu desejo que essa noite não tenha nessa igreja somente multidão, mais adoradores, mais discípulos, aqueles que adoram em espírito e verdade, amém? Aqueles que obedecem, aqueles que caminham sobre uma palavra, porque sabe quem Deus é. Em nome de Jesus, obrigado, meninas, muito obrigada, eu amo vocês. A multidão ficou para trás, o Senhor se despediu delas, porque era isso que elas esperavam de Jesus, que Ele desse e elas fossem embora. Mas os discípulos permaneceram, obedeceram, porque se você quer viver um romper na sua vida, você precisa obedecer. E a primeira chave que nós vamos aprender essa noite é: para andar onde ninguém andou, você precisa sair da sua zona de conforto. O barco já estava longe, as ondas estavam açoitando aquele barco. De madrugada Jesus foi até eles. E eles, atônitos, disseram: é um fantasma. Não, de medo gritaram. E Jesus disse: coragem, sou eu. Sabe, irmãos, em nenhum momento eu vejo Jesus dizendo assim: Pedro, dentre todos que estão no barco, eu escolho você para ter uma experiência comigo. Somente você. Quando eu olho para aquele barco, quando eu olho para essa igreja, todos nós somos chamados. Mas quem aqui vai ter coragem de sair da zona de conforto para poder andar sobre as águas e ter uma experiência com o Senhor? Quem? Esse barco aqui, ó, é o barco em que eles estavam. E Jesus está dizendo assim, ó: vem, vem, sai dessa zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto, sim ou não? É difícil, gente, porque a gente gosta de fazer as mesmas coisas, a gente gosta de ter rotina, a gente não gosta de mudanças. Mas hoje o Senhor está te chamando a viver algo novo. Larga para trás aquilo que não cabe mais nessa estação. Você não está rompendo, você não está vivendo coisas novas, porque você ainda insiste em viver as velhas, em ficar na lógica humana, na segurança, no conforto. O barco significava um conforto para eles, sim ou não? Eles gritaram de medo. Mas Pedro, não foi Jesus que falou: vem, Pedro, você é o único que eu escolhi. Ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o que eu aprendo aqui, e que fica uma lição, ele não foi somente na ousadia dele. Ele falou: Senhor, antes de eu sair daqui, libera uma palavra, porque se você liberar uma palavra, eu vou caminhar. Sabe, às vezes a gente quer caminhar na nossa lógica, na nossa ousadia. E tudo bem, desde que, junto com ela, tenha uma palavra. E Pedro foi. Jesus sabia que ele era ousado. E muitas vezes nós
na nossa zona de conforto, não vivemos o extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas. Quem aqui está entendendo o que o Senhor está falando? Quem aqui está entendendo aquilo que o Senhor está liberando? Sabe, Jesus sabia que Pedro não ia ser o mesmo depois disso. E o Senhor sabe que eu e você, nós não somos os mesmos depois que caminhamos sobre uma palavra. Sim ou não? Gente, me ajuda a pregar, pelo amor de Jesus. Nós não somos o mesmo quando temos experiências com o Senhor. Porque é uma certeza, nós somos uma prova viva daquilo que Ele faz. E é por isso que Ele quer nos dar experiências. E é por isso que Ele libera palavras. Porque nós somos a prova viva daquilo que Ele faz. Aonde nós estamos, nós somos referência daquilo que Ele faz. Quando eu olho para a minha vida e vejo onde o Senhor me colocou hoje, eu sou a prova viva do que Ele faz. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez na minha história. Não pense você que eu nasci num berço evangélico, não. Quem me dera. Mas eu sei de onde Ele me tirou. E eu sou a prova viva. E é por isso que Ele vai te dar experiências. Para que as pessoas possam olhar para você e ver desse Jesus e provar desse Jesus e falar: Ele faz. Se Ele fez na vida dela, se Ele fez na vida dele, vai fazer na minha também. Se Ele restaurou esse casamento, pode restaurar o meu também. Mas para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Ai, não tá bom demais aqui. Não tá, nunca esteve. Em nome de Jesus, nós precisamos caminhar fora da zona de conforto. Jesus não queria apenas que Pedro visse o milagre, mas fizesse parte dele. Jesus não quer apenas que você contemple os milagres das pessoas, não, mas quer fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua história. Ai, que bonito que Deus fez na vida do meu irmão, ótimo, mas quer fazer na sua também. Sai desse barco, deixa o barco para trás. Ai, pastora, mas eu tenho medo do que eu vou viver. Vai com medo mesmo. Eu sempre falo isso, você está com medo, filho? Vai com medo mesmo. Mas vai, gente, sai do lugar, sai desse barco que te aprisiona, que te impede de romper na presença do Senhor. Amém. Nós precisamos crescer. E para crescer, nós precisamos romper e sair do nosso comodismo. Amém. E o tópico 2 dessa noite é a segunda chave que nós vamos aprender essa noite, para que a gente possa andar por onde ninguém andou, é que para andarmos onde ninguém andou, você precisa ter um nível de fé mais profundo. Pedro já tinha visto curas, sim ou não? Pedro já tinha visto libertações, sim ou não? Pedro já tinha visto multiplicações, sim ou não? Mas ele nunca viu alguém andar sobre as águas. Mas ele não só viu, porque Jesus mesmo andou sobre as águas. Depois de Jesus, somente Pedro andou sobre as águas. Mas ele viveu isso. Você não vai ver apenas aquilo que Jesus faz, você vai viver aquilo que Jesus faz. E eu não vi nenhum glória a Deus. Meu Deus, gente. Jesus chama Pedro porque sabia da sua impulsividade, sim. Mas Pedro precisava aprender sobre uma fé consciente. E o que é a fé consciente? Não é uma fé emocional, não é uma fé impulsiva e nem baseada em um momento. Nós precisamos não ter uma fé impulsiva, momentânea, cheia de emoções, sabe, as pessoas emocionadas, não. Nós precisamos ter uma fé consciente, uma fé que sabe em quem crê, que disciplina o coração, que decide confiar. Você já viu gente que vive de mover em mover? Por quê? É uma fé emocionada. É muito bom estar no mover e a gente adora. A nossa igreja ama o mover. Tanto que vocês veem o que tudo acontece aqui na frente. Mas nós não podemos viver de mover em mover para nos motivacionar a estarmos na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor porque nós temos fé e porque nós caminhamos sobre aquilo que Ele diz sobre a minha vida e a tua vida. Nós temos fé porque dessa palavra nós nos alimentamos. Nós temos fé porque essa palavra é que me dá
que eu vou viver. É sobre essa palavra, não é sobre uma emoção. Pastora Aline disse uma coisa aqui no culto de sexta-feira que eu falei, meu Deus. Ela falou assim, eu vou chamar algumas mulheres aqui, mas por favor não venham por emoção, venham na certeza. Eu falei, é sobre isso. Nós não podemos nos mover por uma emoção, porque o mover acaba, minha querida, da porta para fora, está tudo igual. Mas quando a gente vem aqui nesse altar, não só para ser tudo igual, mas por uma transformação, a gente caminha por uma palavra. A gente caminha numa certeza, a gente caminha naquilo que realmente respalda a nossa vida. A nossa fé tem que ser assim, independente da situação, independente das circunstâncias, Senhor. Não importa se o vento aumenta, se a lógica diz que não vai dar, se o diagnóstico chega, se as emoções oscilam, se o cenário piora. Não importa. Nós temos que caminhar em profundidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor já está lá no nosso futuro. Sim ou não? Ele conhece aquilo que nós vamos viver, sim ou não? Então, se Ele está te dando experiências hoje, dificuldades hoje, para que você possa romper, é porque Ele sabe aquilo que você vai viver lá na frente. E deixa eu dizer, Pedro foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. E o Senhor já sabia desse tempo. E para todo líder, ele precisa dar coisas difíceis a se viver. Sinto muito em dizer isso. Sabe por quê? Porque você precisa ter autoridade quando você fala. E quando o negócio começa a apertar para você, você quer espanar. Mas Deus já está vendo lá na frente. Quando eu vejo um casal, quando eu vejo pessoas passando por um momento muito difícil, eu falo, a próxima estação é milagre, pode esperar. A próxima estação é você romper e ter autoridade naquilo que você fala e faz. E é por isso que Pedro foi esticado para viver o sobrenatural. A andar em um lugar onde ninguém andou. Líderes precisam ter experiências. Sabe, se você deseja ser um líder nessa igreja, se você deseja ser um líder nessa casa, peça a Deus, Deus me dê experiências, para que eu possa ter autoridade para pregar, para que eu possa ter autoridade para falar. Que é isso que dá autoridade. Filho, não pense você, eu sempre falo isso, não pense você que você vai ter autoridade brincando num parquinho da Disney, porque você não vai. Mas nas coisas que você vai vencer. Isso sim, isso vai respaldar você no teu amanhã. E Jesus, Ele quer nos dar experiências extraordinárias essa noite. E Ele quer usar cada um extraordinariamente. Amém. Então, se você está passando por uma dificuldade na tua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, pode esperar, Deus quer te esticar. Quem crê nisso? Eu não ouvi um amém, mas é uma verdade. Deus quer te esticar, Deus quer te ensinar coisas maiores. E o terceiro e último tópico. Se você quer andar onde ninguém andou, não tire os olhos de Jesus. Se você quer andar aonde ninguém andou, não tire os olhos de Jesus. Porque a maior lição que Pedro poderia ter não foi andar sobre as águas. Mas a maior lição que ele teve é: eu não posso tirar os olhos de Jesus, porque quando eu faço isso eu afundo. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, o nosso casamento começa a afundar, o nosso trabalho começa a afundar, a nossa vida ministerial começa a afundar, os nossos filhos também. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós precisamos dia e noite caminhar olhando para Ele, não para as circunstâncias. Porque quando foi que Pedro começou a afundar? Quando ele olhou ao redor, quando ele olhou as circunstâncias. Ele teve medo. Mas deixa eu te dizer, ainda assim, as misericórdias do Senhor sobre a minha vida e a sua vida, elas sempre vão estar bem pertinho de nós. Porque a mão do Senhor nunca está longe o suficiente para não dar tempo de te segurar. E a palavra diz que a mão do Senhor segurou Pedro. E a mão do Senhor está sobre você, bem pertinho para te segurar também. Louvor, pode subir. E a maior lição que nós podemos aprender essa noite é: não tire os olhos de Jesus se você quer caminhar aonde ninguém nunca andou.
Se você quer caminhar sobre as águas, se você quer ter experiências com o Senhor, se você quer viver o extraordinário na sua vida, não tire os olhos de Jesus. Não tire. Foque nele. Olhe para ele. Permaneça nele. Pode se levantar. E sobre essa palavra, eu quero dizer para você que se você obedecer, ouvir a voz do Senhor, caminhar na direção certa e fixar seus olhos, você vai ter o maior romper da sua história. Você vai ter o maior romper da tua casa, do teu casamento, na vida dos teus filhos, na sua vida financeira. Em nome de Jesus, que nós possamos essa noite saber que o Senhor nos chama para viver algo ainda maior. Sabe, aquilo que os teus olhos nunca viu, aquilo que os teus ouvidos nunca ouviu, é o que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Quem aqui quer andar onde ninguém andou? Quem aqui quer ter experiências com o Senhor de uma forma extraordinária? Em nome de Jesus, vamos cantar mais essa canção, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, para que a gente possa fazer a nossa oração e elevar o nosso nível de fé. Amém.